aqui marcando presença no 11 News dessa quinta-feira, especial, feriado de Corpus Christi, e eu recebo agora Vinícius Casalino. Vinícius, eu estou bastante preocupado com o que está acontecendo no governo, no sentido dessa articulação que o Tarso Genro estava dizendo aqui, e da relação também com o STF, com judicializações que estão sendo feitas deliberadamente, por exemplo, a questão da saidinha dos presos, né? Possivelmente vai recair no STF e nós teremos outras repercussões aí também junto ao Congresso. E também hoje foi noticiado, já ontem vinha sendo comentado o seguinte, que essa PEC das saidinhas, do fim das saidinhas, não vai valer para os presos que já estão em processo, né? Só para os outros que se cadastrarem eventualmente nesse programa. Podíamos começar, eu queria um comentário teu sobre essa situação em linhas gerais, para a gente começar o nosso papo aqui. Bem-vindo, querido. Muito bom, Conde, obrigado pelo convite novamente. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho dessa expressão politização da justiça, né, ou judicialização da política. Geralmente, Conde, essa é uma expressão utilizada de maneira retórica e com um objetivo eminentemente político. Por quê? Porque está absolutamente dentro das funções do Supremo Tribunal Federal fazer o controle dos atos normativos que são aprovados tanto pelo Congresso como pelo próprio presidente da República. Então, se o presidente Lula adota uma medida provisória, por exemplo, que é inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal ele pode se manifestar sobre a constitucionalidade ou não, uma vez que ele seja provocado. E é o que certamente vai acontecer com esse problema das saidinhas, né? O Supremo vai ser provocado, ele vai se manifestar, e não há nada aí de politização da justiça, o Supremo não estaria e não estará agindo fora dos limites da sua competência constitucional. Essa expressão é uma expressão usada muito pela direita e pela extrema-direita, né, quando as cortes constitucionais elas pretendem dar embate, né, combater as propostas políticas desse campo, que são geralmente regressivas, né? Então, acho que a gente pode começar dizendo, olha, o Supremo deve se manifestar, essa manifestação não é politização da justiça ou judicialização da política, é uma manifestação dentro dos contornos estabelecidos pela Constituição, tá? Segundo ponto, a questão da saidinha, que é um termo pejorativo, que não me agrada muito, né? Porque um termo péssimo, né? É um termo péssimo, porque é um direito, Conde, fundamental do preso, né? E eu acho que a gente precisa também desmistificar um pouco essa questão do preso. A extrema-direita ela tem esse discurso de demonização das pessoas que cometeram atos contrários à lei. Né? Eu acho que nós precisamos entender que o termo preso ele é um termo muito vago. Por quê? Porque existem uma série de crimes com maior ou menor potencial lesivo, praticados com maior ou menor violência. Então, essa figura do preso é uma ficção política que a extrema-direita usa para mobilizar afetos conservadores, né? Eu acho que o pensamento progressista ele pode começar dizendo, olha, existem pessoas, existem indivíduos que erraram sim, né? Agiram contra a lei, foram processados, foram condenados, existem uma série de crimes que são diferentes uns dos outros. Alguns presos têm periculosidade mínima, Conde, periculosidade quase zero, né? Podem muito bem sair sem cometer nenhum ato infracional, e esses presos terão os seus direitos fundamentais, que se expressam também na saída temporária, violado por essa lei, né? Então, eu imagino que o Supremo Tribunal Federal vai, se analisar a questão, vai julgar inconstitucional essa modificação legislativa. É importante dizer que o ministro Mendonça, ontem, já deu uma decisão em âmbito de habeas corpus, né, dizendo, olha, essa mudança não se aplica àqueles que estão cumprindo pena. Então, o direito penal, Conde, ele tem um princípio que é muito caro, que é o princípio da irretroatividade da lei
que piora a situação do réu, que piora a situação do condenado. Então, se uma lei piora a situação do réu ou do condenado, ela só pode ser aplicada a partir da sua publicação, dali em diante. Então, se essa lei for mantida, ela só será aplicada para aqueles que ingressarem no sistema prisional. Os que já estão cumprindo pena, pelo menos pela sinalização do Mendonça, não serão afetados. Vinícius, você acompanhou, vou aproveitar até para tirar uma outra dúvida com relação a essa conexão entre o STF, Executivo e o Congresso. No que diz respeito à desoneração da folha de pagamento dos 17 setores, né, que mais empregam, supostamente também mais empregam no país, houve toda aquela disputa entre o Congresso, o Fernando Haddad, porque ele, inclusive, considera inconstitucional essa desoneração, porque tem que falar de onde vem o dinheiro. Bom, o que aconteceu? O Fernando Haddad orientou o presidente Lula, que recorreu ao STF, e o ministro Cristiano Zanin expediu um entendimento de que a desoneração não seria constitucional, teria de ser anulada, cancelada. Provisório e monocrático. Ato contínuo, houve uma renegociação do governo com o Congresso, que, por sua vez, não sei como protocolarmente isso foi feito, mas o Zanin tirou essa decisão para que o Congresso e o governo entrassem num acordo para que novamente eles pudessem. Já estava 5-0, inclusive, né? Porque o Pleno já estava votando isso aí, já tinha maioria, se não me engano, não, maioria é 6, né? Então já estava quase com maioria. O que você pode falar sobre isso para a gente? Quer dizer, isso é trazer o STF praticamente para a mesa de negociação? É assim? É importante entender, Conde, que o Supremo Tribunal Federal, assim como o STJ, por exemplo, são cortes de justiça que são muito pouco semelhantes ao juiz de direito que está aqui na nossa cidade julgando um caso de rescisão de contrato de locação, por exemplo, né? Muito embora o Supremo Tribunal Federal se chame tribunal, ele também um órgão político, porque ele faz o controle da produção legislativa do nosso país. Então, por exemplo, o Congresso Nacional aprovou uma lei. Esta lei, ela pode ser inconstitucional. Ela é submetida ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal analisa, se entende que é inconstitucional, o Supremo suspende a aplicação dessa lei. Isso significa, Conde, e isso é admitido por toda a doutrina de direito constitucional, que o Supremo é uma espécie de legislador negativo. Isso é admitido, isso é digamos assim, aceite no âmbito do direito desde que as cortes constitucionais existem. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem, por natureza, uma atuação política. Quando a gente diz atuação política, nós não estamos dizendo atuação partidária, né? O Supremo não deve ficar do lado deste ou daquele partido, mas ele precisa, sim, muitas vezes, entrar dentro das negociações que são feitas entre executivo e legislativo para que, digamos assim, a governabilidade, para que a marcha legislativa ela seja preservada. É importante entender que o Supremo Tribunal Federal não é uma torre de marfim, né? As suas decisões, elas causam impacto direto nas pessoas. Então, essa decisão do Mendonça, por exemplo, sobre a saidinha, ela vai produzir um impacto imediato numa série de presos que vão recorrer aos respectivos juízes de execução para que sigam essa decisão do Mendonça, né? Então, assim, Conde, respondendo a sua questão, né? É absolutamente natural que o Supremo Tribunal Federal seja chamado a participar dessa concertação, desde que, evidentemente, tudo seja feito dentro daquilo que determina o rito constitucional e o rito processual. Então, se o interessado na ação, que foi o presidente Lula, né, ou o Poder Executivo, se ele entende que é possível recuar para negociar, isso pode ser feito, esse pedido pode ser feito ao Supremo Tribunal Federal, que pode entender que naquele momento é o mais adequado a ser feito. Então, eu diria assim, Conde, não nos deve estranhar
a participação do STF nessas concertações políticas. Isso não é algo atípico, isso não foge das suas atribuições, e pelo contrário, Conde, eu diria que numa democracia saudável, o Poder Judiciário ele participa também dessas decisões políticas porque ele faz parte, né, da estruturação do Estado brasileiro. Aliás, o Fernando Haddad tem falado muito nisso no âmbito ali da condução do Ministério da Fazenda. Ele precisa estar em contato permanente com o STF, com o STJ, para decisões que têm a ver, por exemplo, com precatórios, que vão mexer na arrecadação do governo, né, na questão do orçamento, na montagem do orçamento. O Haddad traz isso com muita... E não é por acaso que ele é formado em direitos, né, também. Então, ele está... Então, agora... justamente porque o STF, aí eu quero entrar nessa questão mais geral, inclusive internacional, de ataques às Supremas Cortes no mundo todo, e ataques cuja origem é a extrema-direita, assim, sem exceção, né? Aliás, no Brasil nós temos até uma situação um pouco diferente, porque a própria esquerda também tem uma posição crítica em grande medida ao STF, né? A questões, enfim, acusações de o STF ser liberal, esse tipo de coisa, né? Sempre ficar do lado do empresariado em vez do lado do povo, enfim, coisas que são também meio icônicas e folclóricas, enfim, que podem ser postas dessa maneira. Eu queria que você falasse um pouco disso, das ameaças que as Supremas Cortes estão sofrendo no mundo. A gente tem notícias da Hungria, quer dizer, que tem um governo de extrema-direita, na Itália, em Israel, é um governo de extremíssima direita, inclusive, que está ali praticando genocídio em Gaza, queriam mudar protocolos ali da Suprema Corte, e, ao mesmo tempo, e já te passando a palavra, observar esse suposto recuo que o Alexandre de Moraes e a própria justiça, de uma maneira geral, teve com relação, por exemplo, a Sérgio Moro, ao próprio Bolsonaro, né, que continua solto, as pessoas ficam se perguntando, mas olha, não vai acabar essa história? Ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também foi ali, estava prestes a ser cassado e isso não aconteceu. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco dessa situação que tem tudo a ver com a reconstrução da democracia no Brasil. Muito bom, Conde. Eu acho que o pensamento progressista, digamos assim, né, não deve nem santificar as Supremas Cortes e nem demonizá-las, né? Acho que qualquer preconceito, logo de início, ele já digamos assim, ele já joga água no moinho da regressão, né? As Cortes Constitucionais, elas são órgãos de Estado, elas são o órgão supremo de um poder, que é o Poder Judiciário. Então, elas estão sujeitas também a todas as intempéries políticas, elas estão sujeitas às ondas políticas que, infelizmente, nos últimos tempos, tem soprado, né, o vento tem soprado de maneira mais forte para o lado da direita e da extrema-direita. O Supremo Tribunal Federal, assim como as outras cortes constitucionais, ele cumpre uma função, Conde, que é muito, como é que eu vou dizer, é muito ingrata, num certo sentido. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que ele tem que fazer o controle de constitucionalidade, ou seja, ele tem que preservar a integridade do texto constitucional, ele também tem que atuar de maneira contramajoritária. O que é que significa isso? Como o Congresso Nacional é formado pelas maiorias e como o presidente da República é eleito pela maioria, o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, ele tem que adotar uma postura que fique na defesa daquela minoria que não conseguiu vencer no âmbito legislativo e executivo através das eleições, e, em razão disso, Conde, muitas vezes ele tem que se colocar na contramão da opinião pública. O exemplo que nós podemos citar aqui, muito claramente, é o caso da saidinha, né? Porque, para o senso comum, as pessoas que não estudam direito,
é muito difícil entender por que o preso tem essa prerrogativa de sair da cadeia para visitar a família, afinal de contas, ele é uma pessoa do mal, né? E evidente que do ponto de vista técnico, o preso, além de seus direitos fundamentais, ele tem que ser ressocializado, ele tem que ser reintegrado à sociedade. E a saidinha é um componente fundamental nesse esquema de ressocialização. Então, as cortes constitucionais, elas muitas vezes têm que se posicionar de uma maneira contra-majoritária e, portanto, contra a opinião pública. Isso produz já um desgaste natural nas cortes constitucionais. Quando forças de extrema-direita ascendem ao poder, é evidente que a tendência dessas forças é de concentração do poder político, Conde, na figura do chefe do executivo, né? É o modelo clássico que aconteceu com Mussolini na Itália, no fascismo, e aconteceu com Hitler na Alemanha durante o regime nazista, né? Então, você esvazia o Congresso, esvazia o Poder Judiciário e concentra o monopólio das decisões no chefe do executivo, né? O presidente da República, o Duce, o Führer, seja lá quem for. Então, esse é um movimento, digamos assim, natural da extrema-direita. O que é que nós, penso eu aqui, né, Conde, nós progressistas, precisamos fazer nesse momento da história, né? Outro dia eu estava num congresso na Universidade Estadual de Goiás, e uma colega perguntou, mas como é que nós devemos agir perante o Supremo? Eu falei, bom, a gente tem que apoiar o Supremo Tribunal Federal e apoiar o Xandão, né? Disse assim. E aí alguns colegas falam, poxa, mas você dizendo que tem que apoiar o Xandão, é evidente, é claro que... Apoiar a instituição Xandão, né? A instituição Xandão, perfeito. É claro que, particularmente, eu tenho uma série de divergências teóricas com Alexandre de Moraes, ele tem vários livros de constitucional, mas ele não é o indivíduo Alexandre, é o ministro Alexandre, que está cumprindo uma função absolutamente excepcional de preservação aí do Estado democrático, né? Então, Conde... Desculpa te interromper, mas esse que é o ponto nevrálgico de tudo, que é o fato de o STF ainda estar nesse momento de excepcionalidade de tudo que aconteceu no Brasil. É isso que fica complicado da gente processar. É muito sofisticado essa leitura. Perfeito, Conde, porque é o seguinte, o que é que nós temos hoje e que eu acho que as forças progressistas talvez ainda não tenham compreendido. Nós não estamos, a esquerda no mundo e no Brasil, ela não está numa posição hegemônica, como diria o Gramsci. Nós não detemos a hegemonia tanto da produção intelectual da política, como da produção real da política. Então, as últimas decisões do Congresso Nacional mostram muito bem o que é o Congresso. O Congresso é um poder legislativo conservador / reacionário. Então, nós ainda estamos num momento, Conde, que nós estamos lutando pela democracia. Nós ainda não podemos nos dar ao luxo de lutar assim por pautas progressistas que devem vencer o pensamento conservador. Eu gostaria muito que nós estivéssemos nessa situação, mas nós ainda estamos numa situação de defesa da democracia, de luta pelas instituições democráticas. Então, penso eu, as forças progressistas hoje, atualmente, nessa quadra histórica, precisam se concentrar, primeiro, na consolidação da democracia brasileira, não só no Brasil, mas no mundo, mas estamos aqui, né, pensando nos nossos problemas, né? Então, primeiro, a gente precisa garantir, Conde, que a democracia vai durar, que ela vai conseguir superar os mandatos do presidente Lula. Porque, como eu disse, quem venceu o Bolsonaro não foi a esquerda. Quem venceu o Bolsonaro foi o presidente Lula. Foi a força individual e simbólica dele que foi capaz de derrotar o Bolsonaro por 500 mil votos ali, uma diferença mínima, né? Então, assim, precisamos sustentar as cortes constitucionais, precisamos sustentar os ministros. Agora, claro, sempre de maneira crítica, né? Sempre dizendo, olha, aqui houve um erro, aqui haverá outro erro, mas nesse momento eu penso que o Supremo Tribunal Federal ele cumpre uma função importantíssima. É porque é diferente você criticar o Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a legitimidade do Supremo e querer que ele seja aperfeiçoado
e a crítica que vem da extrema-direita, que, na verdade, pede o fim do STF, quer dizer, uma coisa completamente, né, diferente uma da outra, que às vezes se confundem justamente por essa por esse massa de informação que circula pela internet, na linguagem popular, nos bares, nas esquinas, nos restaurantes, etc. Olha, muito interessante, o pessoal está curtindo muito aqui suas explicações, querido Vinícius Casalinho. É um professor, né, a gente tem as explicações organizadas, né? Deixa eu só trazer comentários aqui antes de seguir contigo, do nosso público. Pedir para vocês darem um like aqui na nossa transmissão, tá bom? Se inscreverem no canal, é importante. Hoje que estamos com audiência muito forte, pedir para vocês se inscreverem e fazerem parte aqui do nosso coletivo. Rosângela da Silva Pereira, os municípios Conde, como aqui, Porto Alegre, não encaminharam, né, imediatamente, alegando burocracia, inscrição para os desabrigados receberem os R$ 5.100, que é o programa ali de auxílio do governo, né? A Rosângela está dizendo referente ao Rio Grande do Sul. A gente pode falar um pouco do Rio Grande do Sul aqui, Casalino, porque, enfim, é uma questão que está até também no âmbito da questão do direito da justiça, porque isso aqui, o que acontece? Se o governo anuncia o dinheiro, a prefeitura não se inscreve, o dinheiro não chega na pessoa, no desabrigado, enfim, no interessado, aquilo ganha áreas de notícia falsa, né? Então o governo não liberou nada, mas tá se esquecendo desse trâmite, né? Antes de passar para você, e nós vamos falar sobre isso, deixa eu trazer o Milton Kanashiro aqui, tá dizendo, muito bom ouvir as percepções, experiências de alguém como Tarso Genro, que exerceu posições em várias esferas do executivo. Parabéns, muitíssimo claros e sensatos posicionamento do Tarso Genro, do ministro aqui. Kanashiro também elogia aqui o Casalino, depois eu vou trazer o comentário dele com relação ao Casalino. Carlos Jacques, mas que maioria? Maioria para chantagear e pedir dinheiro nas emendas? Logo vão meter o impeachment no Lula. Ou vamos para a esquerda com o povo, ou será o caos de volta no bolsonarismo? Eu confesso para você, Casalino, que há um ano atrás, quando alguém falava em impeachment do Lula, eu dizia assim, besteira, o cara acabou de ser eleito, não sei o que e tal. Né? Refutava isso imediatamente. Hoje eu já não consigo mais refutar em função desse assanhamento do Congresso, né, de ver a extrema-direita, de ver o Bolsonaro exercendo influência no Congresso. E aí remete ao que você vinha falando, de que a democracia realmente não está nem de longe consolidada no Brasil. Isso precisa ser uma busca contínua, inclusive do próprio governo Lula. Não sei se eles têm a consciência disso, mas acho que em alguma medida tem. Então, com base nessa questão e mais as demandas do povo gaúcho, que são atravessadas por essas fake news que são produzidas pela extrema-direita, o que você poderia falar para a gente? Não sei se dá para conectar completamente um tema com o outro, mas você fala uma coisa, depois você fala outra. Perfeito, Conde. Eu gostaria de partir desse último comentário, né? A esquerda ela tem que ir com o povo para a rua, né? Porque ele é um comentário que exprime uma ambição genuína, né? Um projeto genuíno de uma militância política que é de fato honesta e genuinamente revolucionária, digamos assim, né? Mas eu acho que nós precisamos pensar o seguinte: o que é o povo na rua hoje? O povo na rua hoje é mediado por isso aqui, né? Por um celular. Sem dúvida. Então, não existe mais aquela mobilização que nós acompanhamos na década de 60, 70, 80. Né? A mobilização hoje é uma mobilização virtual por redes sociais que estão todas, ou quase todas, ou a maioria delas, monopolizadas pela extrema-direita. Infelizmente, Conde, um canal como o seu é um canal raríssimo, né? Porque o habitat das redes sociais é um habitat de irreflexão, né? De alienação e de politização à direita. Então, quando a gente pensa, olha, vamos para a rua com o povo, a esquerda precisa ir para a rua com o povo, a primeira coisa que a gente pensar é o seguinte: nós temos que fazer essa mediação, que nós não conseguimos ainda, por uma série de razões, inclusive de cunho histórico e filosófico, etc.
Dito isso, Conde, eu penso que a política brasileira hoje é uma política que está, digamos assim, o jogo está sendo jogado. O jogo não foi ganho ainda. Alguns colegas progressistas imaginam que a eleição é alguma coisa que decide os próximos 4 anos, e a gente viu com a Dilma que não é assim, né? Então, a política é uma política nossa de cada dia. Portanto, o fato do presidente Lula ter sido eleito não significa necessariamente que ele vai concluir o mandato dele. Para que ele conclua o mandato dele, ele precisa de uma série de articulações políticas e ele precisa que o plano de governo dê certo, né? O plano de governo dele, do meu ponto de vista particular, está dando certo. Por quê? Porque os indicadores econômicos estão melhorando. Inflação, desemprego está em baixa, redistribuição de renda melhorou muito. Só que a narrativa sobre essa reconstrução, ela não está alcançando as pessoas por esse pequeno bloqueio, né? Então, eu te diria assim, Conde, foi noticiado na mídia que o governo sofreu uma série de derrotas ontem, anteontem. Eu não consigo ver, não consigo interpretar a situação dessa maneira. Me parece, pelo contrário, que o governo está sendo muito hábil na construção de consensos para aquilo que interessa. E o que é que interessa para o governo, por exemplo? A reforma tributária. Isso foi aprovado. É claro que o ideal seria que as saidinhas não fossem aprovadas, sem dúvida, mas você percebe que o governo está negociando, você percebe que ele está dialogando com o Lira, a questão da taxação das blusinhas, né? Das blusinhas, isso aí. Outro termo que eu não consigo entender quem é que inventa essas expressões, né? Taxação da blusinha. Primeiro porque não é uma taxa. Taxação da blusinha foi o Lula, ele que inventou. Então, presidente Lula, né? Ele pode, né, Conde? Ele pode. Primeiro, assim, não é taxa, né? É um imposto, enfim, aí são questões técnicas e não é só de blusinhas, né? Mas você veja, Conde, essa é uma demanda, as pessoas talvez não saibam, da Confederação Nacional da Indústria. Claro. Então, o Lula, de alguma maneira, ele compôs ali com a Confederação Nacional da Indústria. Então, eu penso, Conde, assim, eu imagino que não há espaço para impeachment do presidente Lula. Por quê? Porque o projeto político-econômico dele está começando a dar resultados visíveis e o Lula tem uma capacidade de articulação muito grande, né? Uma capacidade que se a presidenta Dilma tivesse tido, talvez a gente não tivesse... E sem querer te interromper mais uma vez, só dizer o seguinte: a aprovação do Lula, que está girando em torno de 50%, na verdade, está muito alta com relação ao que está acontecendo no mundo, com essa ascensão de extrema-direita, com essas esses novos protocolos de comunicação, de informação. Quer dizer, é uma sustentação forte de aprovação. E que pode aumentar a qualquer momento. Vai aumentar. Então, assim, estamos, nesse sentido, você tem toda a razão. O que eu salientei, digamos assim, de que eu não acreditava no impeachment há um ano e agora fico um pouco hesitante na hora de responder isso, é que essa maioria do Congresso que domina as atividades legislativas, e nós temos ali o centrão e a extrema-direita, ela é, assim, realmente paralisante, quer dizer, ela é complicada para o governo lidar com isso, ter que governar com 130 parlamentares, né, numa casa que tem 513. É muito complicado, né? Perfeito. E eu diria assim, Conde, que durante muito tempo, onde é que as forças políticas progressistas se fiavam, né? Se fiavam no sucesso do modelo econômico. Então, por que Lula 1 e Lula 2 elegeu a Dilma de maneira quase unânime, né, digamos assim? Porque o modelo econômico do presidente Lula foi um sucesso, distribuição de renda. É claro que houve problemas estruturais, mas não vamos entrar nisso aqui agora, né? Nós vivemos num mundo diferente. Nós vivemos num mundo com baixo crescimento econômico, a China com um crescimento bastante restrito, né? Nós vivemos num mundo em que as redes sociais, elas de alguma maneira forjam
a percepção política das camadas, das camadas sociais que de fato elegem os representantes, né? Basta você atentar para o que está acontecendo nos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos vive um dos melhores momentos dos últimos anos, e o Trump tem chances reais de vitória, né? Então, eu imagino, Conde, que, de novo, é o apelo que eu faço, né? As forças progressistas têm que entender que hoje nós temos que dialogar muito fortemente com uma centro-direita democrática. Não existe a possibilidade de nós conseguirmos garantir a democracia se nós não fizermos essa concertação, né? Então, acho que o ideal agora é isolar a extrema-direita e para que nós possamos, de alguma maneira, consolidar essas conquistas na área econômica e social que o presidente Lula está conseguindo. Só para mencionar um exemplo, a questão do Moro, né, que a gente discutiu semana passada. Eu acho que a questão do Moro passa um pouco por isso, né? Vamos preservar um mandato com o qual a gente não concorda, uma figura... Para evitar sobressaltos. Para evitar sobressaltos, para evitar uma figura pior que pudesse ser eleita, né? E só para te passar a palavra, Conde, um dedinho sobre o Rio Grande do Sul, né? As pessoas talvez imaginem que o presidente Lula assina um decreto e o dinheiro automaticamente cai na conta dos desabrigados. É evidente que não é assim que funciona. O Brasil é um país continental, o Brasil é um país que tem centenas de municípios, muitos deles isolados, né, de difícil acesso. Então, a estrutura administrativa para você fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas, ela passa necessariamente pelo Estado e pelo município. Não há como o governo federal fazer isso, pelo menos de maneira emergencial, não há como o governo federal fazer isso sem passar inicialmente pelos estados e pelos municípios. E aí, se você tem um estado em que boa parte dos municípios é administrada por prefeitos bolsonaristas, o governador é um sei lá, entre aspas, um bolsonarista disfarçado, o prefeito um bolsonarista escancarado, é evidente que é difícil, né? É evidente que é difícil. Eu acho que cumpre a nós justamente dizer o seguinte, olha, o governo federal está fazendo o máximo que é possível dentro daquilo que é possível. Né? Eu acho uma questão aí, meu querido Casalino, deixa eu só até colocar minha colher um pouco aqui, que é o seguinte, o governo sabe, né, que na opinião pública, se a gente pode dizer da opinião pública brasileira, as coisas não são vistas dessa maneira. Quer dizer, é impossível você entrar com uma lógica técnica, absolutamente técnica na opinião pública brasileira. Precisa fazer um embate da comunicação também, né, para que você, sobretudo a questão da taxação das blusinhas. Eu acho que o governo caiu numa armadilha gigantesca. Eu estou muito mal, com uma expectativa muito ruim. Porque o que já começou a acontecer? A extrema-direita, enfim, os propagadores de fake news estão dizendo assim, governo taxou, estão colocando os bots, né, essas mensagens no ato da compra, quando você vai fazer a compra na Shopee, nessas lojas internacionais. Então, é a disputa digital, que o governo não entendeu até hoje também, por isso que fica muito difícil e até surpreendente que a aprovação do Lula continue nesse patamar aí dos 50%. Antes de devolver para você, vamos trazer aqui o comentário do nosso público, o Milton Kanashiro, dizendo aqui para você, meu querido Casalino, muito inspirador o posicionamento do Vinícius Casalino. Privilégio estar aqui nesse momento, gratidão. Obrigado, Kanashiro, um abraço para você. Fernando Bai está dizendo aqui, Casalino, discordo, a extrema-direita se organiza presencialmente nos milhares de cultos semanais, verdade. Redes sociais, eu não diria que é um detalhe, né? Ele está dizendo, é apenas um detalhe, mas eu não diria que é um detalhe, mas realmente tem essa questão, né, também que é da religião e tudo mais, que a gente precisa incluir nessa reflexão. César Ricarte, há espaço para o governo reestatizar as nossas principais empresas vendidas na Bacia das Almas dos governos entreguistas anteriores? Eu vou deixar essa pergunta do Ricarte para o Casalino responder para a gente terminar. E ainda tem aqui o comentário da Rosângela da Silva Pereira. Brilhante, Casalino. Eu, por exemplo, encaro a taxação das blusinhas como psicologia reversa, se é que existe. Tá aqui. Obrigado, Rosângela.
Para a gente encerrar essa edição fantástica aqui do 11 News, modéstia às favas, como diz o Lênin Streck, né? O Lênin Streck, modéstia às favas, é que a qualidade, a beleza do programa são os convidados, então eu posso falar tranquilamente. Da pergunta do César Ricardo, quer dizer, é possível, do ponto de vista jurídico, eu já li artigos dizendo que sim, que é possível. Aliás, não tem impossível para um governo, né? Meu querido Casalino, fala para a gente um pouco sobre isso para a gente encerrar aqui. É interessante essa pergunta, né, Conde? A gente está acompanhando o programa desde o começo, se discutiu muito sobre a questão da utopia, né? E como é que as utopias hoje são pensadas e se é que elas ainda existem, né? No campo da política e do direito, nada é impossível, ou assim, muito pouco é impossível. Acho que o Bolsonaro, ele mostrou isso, porque ele adotava algumas medidas assim que, do ponto de vista jurídico, a gente falava, não, isso não vai passar nunca. E passava, né? Então, assim, a questão da reestatização das empresas é possível? Sim, é possível. Não é exatamente um problema jurídico, é um problema político. Né? Porque, juridicamente, a Constituição, ela abre espaço para que setores econômicos relacionados à segurança nacional e relevante interesse coletivo possam ser a exploração de atividades econômicas relacionadas a esses âmbitos seja desenvolvida pelo Estado. Né? Artigo 173 do texto constitucional, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc. Então, é possível. O problema é, politicamente, com esse Congresso, é basicamente impossível, né? O Supremo Tribunal Federal não poderia e não pode fazer isso, porque estaria fora das atribuições dele. E o presidente da República, ele teria que fazer um esforço enorme, né? Teria que já abrir mão do pouco poder que ele tem ali, por uma disputa, Conde, que eu acho que nesse momento não é a principal pauta. Né? Porque eu acho que a principal pauta agora é de fortalecimento da política econômica, com, dentro do possível, uma redistribuição de renda, o que está sendo feito. Poderia ser feito de maneira mais contundente? Poderia, eu penso que sim, e o Haddad ele sabe muito bem como fazer isso, né? E consolidação da retomada do processo democrático. Acho que esses são os dois eixos fundamentais, tá? Quanto à taxação das blusinhas, só para dar uma pincelada, é uma situação, é uma arapuca difícil de você escapar. O Lula tentou escapar, mas... É muito difícil. Acho que os colegas progressistas têm que entender isso. Por quê? Porque os produtos que são vendidos são fruto de concorrência desleal. A China ela tem um poder de barganha muito grande. Então, isso produz um impacto na economia brasileira que é muito significativo, porque o produto chega aqui com um valor muito baixo. O que o Lula está fazendo? Ele está protegendo a indústria nacional. O Lula, né, enfim, o Congresso, que também articulou isso, né, está defendendo a indústria nacional e, indiretamente, Conde, protegendo empregos dos brasileiros. Então, assim, é uma medida, do ponto de vista estrutural, que faz sentido? Ela é saudável? Sim, sim. Só que é preciso explicar para o garoto e para a garota que clica ali, né, e que vai comprar o produto, essa mediação. É preciso fazer o embate, a palavra nem todo mundo gosta da palavra, mas o embate narrativo, quer dizer, preciso trazer essas explicações, o que o Tarso Genro falou ali, da organização do governo, quer dizer, você percebe na fala do Tarso Genro que o governo tem muita integridade em alguns pontos que está operando, mas isso não é passado, quer dizer, é preciso ter esse debate, né? A gente tem muitos traumas ainda para vencer, meu querido Casalino. Eu quero agradecer demais a presença de vocês todos aqui que acompanharam o 11 News. Obrigado. Obrigado, Casalino. Obrigado prazer, por aqueles que comentaram, perguntaram aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, para mais uma edição do 11 News. Hoje, muito especial, com a presença do Casalino, do Tarso Genro, do Fernando Brito. Obrigado, gente. Até lá. Valeu.